Sejam muito bem-vindos a mais um episódio na Órbita, seu podcast semanal. Eu sou o Pedro, host, louco por educação. E no episódio de hoje estamos aqui com um convidado super amigo nosso, cara. Seja bem-vindo. Empresário, visionário, Daniel Rocha. O cara que acabou de investir na área de educação aqui na nossa cidade. Cara, o que é essa educação empreendedora que você está visando para jovens? Mas antes de você dar esse ensejo, conta um pouquinho para nós, quem é você, o que a educação empreendedora transformou a sua vida. E, cara, sendo bem sincero, será que isso é o ponto que a gente precisa dar mais atenção ou não? O que você me fala, irmão? Bom, Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Que isso, cara. É uma satisfação estar aqui com você, aqui na nave, na órbita. Muito legal, um ambiente sensacional. Quem tiver a oportunidade de estar aqui, é um ambiente muito diferenciado mesmo. Acho que em Ribeirão Preto tem poucos lugares semelhantes. Massa, cara. Muito legal. Então, e eu acredito muito em Ribeirão Preto. Primeira coisa é isso. Desde pequeno eu sempre quis ficar aqui. Eu nunca tive a intenção... Você é natural daqui? Sou nascido em Ribeirão. Ah, legal. E acho que Ribeirão Preto, todo mundo sabe, é uma baita cidade, um baita potencial. E tenho certeza que pode ir muito além, né? Fiz uma boa faculdade, onde... Não, mano, você tem que falar. O que você fez aqui? Que faculdade Fiz você administração fez? na USP de Ribeirão. Pô, massa. Sempre quis fazer na USP de Ribeirão. Então, quando eu cogitei o curso, eu sempre procurei cursos em Ribeirão Preto. Então, peraí. Então, você começou a sua jornada até para a galera começar a entender quem é você dentro desse barco, né? Certo. Você vem de família rica, família pobre? Como foi essa jornada? Até porque nós falamos em vários outros episódios como que é confuso e complexo para os jovens de hoje, que eles também nos assistem, essa jornada para escolher algum curso. Conta um pouquinho lá na adolescência até você começar a pensar assim, cara, eu preciso estudar, quero empreender, porque o que você está trazendo para a cidade está sendo algo bem disruptivo. Bem diferenciado. Então, eu tenho origem humilde. Não pobre, mas humilde. Uma família de classe média baixa. Sempre morei em bairros periféricos aqui da cidade. E a intenção de estudar em Ribeirão Preto era uma redução de custo. Ah, legal. Né? Porque já era esse pensamento, pô. Eu não tinha pais com grana para me bancar fora. E nem para fazer curso integral, curso diurno. Legal. Então, o curso tem que ser noturno para eu poder trabalhar. E tem que ser em Ribeirão de preferência, né? E foi isso que eu busquei. Pô, que massa. E consegui. O meu avô ajudava muito na época a pagar a escola e tal. Então, você estudou ainda em escola particular? Estudei em escola particular, que o meu avô bancou por bastante tempo. Depois os meus pais começaram a ajudar também. E no meu terceirão, meu avô faleceu. Pô, meus sentimentos. E aí, ainda lembro que ele continuava ajudando meus pais ainda naquela época. Aí já não teve mais essa ajuda. E eu lembro que eu terminei o terceirão com os meus pais devendo quase o ano inteiro de escola. Meu Deus. E aí eu fui pro vestibular, não passei por, salvo engano, 9 vagas. Então entrava, 100 vagas, eu era o 109. E aí eu fui pro cursinho... na verdade, eu não sabia se eu ia, mas como eu fui muito bem, eu consegui uma bolsa quase integral. E aí, entrei no cursinho e mesmo assim, passei o ano inteiro sem pagar o cursinho. E cheguei no dia do vestibular assim, né? Aí, galera, ó, é o seguinte, dá pra ir. Faz um acordo. Venda futura. Exatamente. Mas aí, cara, fui lá e... passei. No final das contas, deu certo. Um ano de cursinho, devendo. Aí, quando eu arrumei meu emprego, depois de entrar na faculdade, fui ajudar meus pais a pagar a dívida da escola. Olha só, Ficamos um tempo pagando ainda. E você vê, né? Hoje, em outra posição, né? Ontem eu estava fazendo uma entrevista. Uma, não, várias, né? Entrevistando jovens. Eu tenho no meu time vários jovens. E aí, uma menina lá tá no terceirão. E teve a oportunidade de uma bolsa numa escola particular de Ribeirão, estuda de manhã, que tem um sistema de ensino forte, voltado para vestibular, e ela procurando um emprego no período da tarde, né? E eu seria o contratante.
Legal. E eu olhei isso no currículo dela, vi, pô, você é bolsista numa escola de qualidade, tá falando em vestibular e você quer vir trabalhar meio período aqui na minha empresa. Eu falei, mas olha o tamanho da oportunidade que você tá na mão, né? Uhum. Eu acho que com certeza tem que trabalhar. Ela falou, eu quero trabalhar, eu quero ajudar em casa. Eu falei, legal, mas se você perder essa chance, talvez você não vai ter de novo, Pô, legal, hein? né? E eu achei muito legal ela ter conseguido a bolsa, participou de um concurso, passou, tá Foi lá esforçada, né, pô? extremamente. E eu falei, valoriza isso, aproveita esse momento da sua vida. A vida é momento. Sim, A sim. gente tá ali agora e daqui a pouco passa e já era. Perdeu, o bonde passou e você perdeu a carona, né? É. Eu falei, aproveita isso. Eu falei assim, eu poderia te contratar com certeza, mas eu acho que você tá num momento que você pode dar uma priorizada. Eu sei que é importante trabalhar, ajudar em casa, mas eu passei pelo vestibular e eu sei que mesmo com dedicação exclusiva, eu ainda Tomava. tomei. Foi difícil. Eu entrei Tem que na estudar, segunda pô. vez ainda assim, Na rapa. na rapa. E eu falei, aproveita. Falei, tenta o curso aqui, a sua família é pobre, tenta fazer em Ribeirão, pra você não ter custo. Mas aproveita, é muito bom. Legal. Então, no caso, você começou a sua jornada ali já com alguns desafios que praticamente, sei lá, 90% da população deve ter. Tem, com certeza. E o que que te trouxe, cara, para a ideia de falar assim, eu fiz uma boa faculdade, a USP, cara, foi uma excelente faculdade. O Uhum. que te deu na cabeça para você pensar em começar a abrir os seus próprios negócios Então, e, inclusive, começar essa trajetória de fato, empreender? Porque aí, o que que a gente pensa? Pelo menos na minha época, minha mãe falava assim, filho, eu quero que você faça uma boa faculdade para você ter um bom emprego. Cara, ninguém nunca falou assim para mim. Filho, eu quero que você faça uma boa faculdade para você empregar muitas não. pessoas. Porque a gente teve um período aí na pandemia que a galera começou a bater muito pesado nesses grandes players. Tipo, por exemplo, Jeff Bezos, o Elon Musk. Só que os caras, eles fizeram em um país, o índice de empregabilidade dos caras na pandemia foi infinitamente maior do que o mundo todo contando os últimos 5 anos. Sim, fora da pandemia. Ou Sensacional. o empreendedor venceu, velho. O beat venceu, sei lá, é sobre isso. Uhum. Então me fala, conta um pouco sobre as suas dores, me fala um pouquinho do que trouxe essa loucura na sua cabeça, que eu sempre brinco, ser empreendedor é ser louco, tá? Então, se tiver um pouquinho de loucura, cai com a gente. Cara, então, é uma loucura mesmo, mas a gente não tem ideia do tamanho da loucura. Quando começa, Não né? tem, cara. Quando você anda na rua, você vê uma empresa, você vê um cara numa entrevista. Quando a gente era menor, tinha menos, né? Eu na adolescência, eu via Você S.A. Hoje nem massa. existe mais revista, mas eu assisto Pequenas Empresas, Grandes Negócios desde criança. Que legal, cara. Porque eu acordava cedo no domingo para ver Fórmula 1 e para ver Pequenas empresas, grandes negócios. E aí, cara, a gente não tem noção, mas o que eu queria pra minha vida? Eu queria não viver a vida dos meus pais. Então fala um pouquinho dos seus pais. Seus pais são assalariados? Sempre. Desde Tiveram uma sempre. renda ok Sim. ali? Por exemplo, a minha mãe trabalhou 20 anos de recepcionista de hospital. Sim, sim. E aí, ali naquele ambiente, falava-se muito, você devia ser médico, né, e Uhum. tal. Então, isso passou pela minha cabeça. E eu lembro que no terceirão, o professor falou assim, você gosta de química? Não. Você gosta de biologia? Não. Então, ainda dá tempo de você mudar de profissão. E aí, também, vivendo aquele ambiente vestibular, eu vi que medicina é realmente para quem tá muito ali focado. E não era o meu caso. Uhum. Eu sempre fui mais o cara do fundão, né? Falei, Todos nós. para poucos, né? Fundão venceu, O galera. fundão venceu. E aí, cara, eu via que assim, eu sempre falei, eu quero ter o meu negócio. Cara, desde pequeno, assim. E Mas você já sabia o que você queria, cara? Não, eu falava que eu ia ter a Daniels Corporation. Tipo, a Daniel que funciona pra todos os é lados. qualquer coisa. Eu falava isso desde pequeno, cara. Cara, Daniel Severino quebra-galho. Eu não sei de onde eu tirei esse negócio, cara. O que eu vi, assim, eu sempre vi meu pai tinha patrão, minha mãe tinha patrão, e trabalha em horários os piores possíveis para ganhar um salário mequetrefe, que nem a gente passou a vida inteira numa casa inacabada, né? Eles compraram um terreno lá, foram fazendo aquela história de fazer na casa morando. Sim, vai fazendo puxadinho. E nunca terminou a casa. Agora, o ano passado, eu fui terminar essa casa. Ei, que orgulho, hein, mano? E aí, hoje tá lá, beleza.
Mas assim, cara, o que eu queria era isso. Era não ter patrão. Tá, e qual foi o seu primeiro ponto de partida, por exemplo, na hora que você falou assim, cara, eu vou começar a minha jornada. Como que quem era você naquele momento? Você já estava trabalhando para alguma empresa ou Uhum, não? sim. Se você teve que pedir contas para viver o seu sonho, o seu projeto Cara, de vida? E qual aí... foi o foco, por exemplo? Que tipo de empresa que você começou a abrir? Porque até então a gente ainda não chegou no ponto fundamental. que é o empreendedorismo infantil que a gente vai falar dele, voltado para Isso, educação. exato. Então, mas para a gente chegar lá... Eu quero entender a sua jornada, pô, porque não é Então, possível. O cara quer mostrar aqui pra nós que empreender é legal, é é legal, bacana. é uma excelente alternativa. Ou talvez Educativa até, né? educativa, com certeza. Mas o que aconteceu? Eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei no sistema Coca-Cola, Pô, cara, tá bem legal. E o que acontece? A realidade do mundo empresarial, ela é cruel, cara. Então, o cara que entra, por exemplo, eu tentei estágios onde eu fui negado por ser da USP. Então, tem empresa que não gosta de quem é da USP, porque Por quê? fala, o seu currículo é muito bom para isso. Então, Ah, os caras te descartam. acha? É. Aí, lá na Coca, eles tinham uma versão de aluno da USP, porque houveram, antes de mim, outros alunos da USP, porque eles se achavam muito estrelinhas. Cara, E aí eu lembro que na entrevista, eu fiz um processo seletivo e tal, o gerente lá me olhava meio torto, assim, não sei se devemos confiar novamente um aluno da USP. Enfim, foram com a minha cara e me colocaram lá dentro. Mas te colocar lá dentro é uma coisa, agora você galgar posições é outra. se permanecer lá, né, cara? Permanecer e crescer. É, E crescer lá ou em qualquer outra empresa grande, cara, é muito difícil. Você depender que outras pessoas olhem para você e reconheçam o valor e te mudem de cargo, te dê uma promoção, aumente seu salário, uhum. depende muito de você, mas depende dos outros. Pô, E aí, e o empreendedorismo? Depende de quem? você e Deus, irmão. É Depende sempre. dos seus clientes, mas quem vai conquistar os seus clientes? Você, sobre você. Agora, sempre. no mundo corporativo, cara, é jogo de poder, intriga, é guerra interna. Loucura, né? E eu comecei a viver esse ambiente, vivi esse ambiente lá por 5, 6 anos. Uhum. Consegui alguma coisa, acabei saindo da empresa, depois voltei e tal. E, cara, sempre pensando assim, se eu esperar de alguém me levar para um cargo maior, talvez eu nunca chegue lá. Porque eu olhava do lado e via pessoas com 10, 15 anos de empresa em cargos, assim, não tão bons, né? E falei, eu não quero isso para mim, cara. Eu quero que o meu esforço, eu possa ganhar os benefícios do meu esforço sem depender que alguém precise assinar isso, entendeu? E aí fui atrás, cara. E qual foi o primeiro negócio, então, que você falou assim, tô aqui na Coca, sei lá, Cara, o primeiro negócio meu fiquei foi... revoltado, quero meter o louco. Eu tentei uma loja virtual de Já- tranqueira. Já existia loja virtual naquela época. Já, era do... Aí, galera, o Mercado Livre Ribeirão Pretano. não, era... Bugingueiro. Já era aqueles sites que tem hoje aí de e-commerce e tal. Aí eu comprei um e-commerce lá, abri um CNPJ que só me deu dívida, nunca vendi um centavo. Comprei estoque que nunca girou um produto. Oh, meu Deus. Aí depois juntei com um amigo num esquema de fotografia, estúdio. Quer dizer, se fosse assistente... Mas você ainda trabalhava? Ou não? Não, nessa Já época tinha eu chutado o balde. eu tava no meio, eu tava na transição. Eu tinha saído da Coca, eu passei pelo Ouro Fino, da Abi, e aí depois eu tive essas duas aventuras. Uhum. Não, a da Abi eu voltei depois. E, enfim, aí quando eu retornei pra Coca, registrado, bonitinho, eu já entrei querendo sair. E sempre assim, maquinando o que eu ia fazer. E era a conversa do final de semana, cara. Cara, quantos anos você tem e quantos anos você tinha? 36 e nessa época eu tinha 21, Ou 22. quantas pessoas que estão te ouvindo agora que devem estar falando assim, estou atrasado. Não. E você percebe, né? Que, cara, você ainda nem sabia o que você tinha que fazer, Nada, cara. eu Você... não fazia ideia. Não, é porque tem uma geração de agora que acha que se bateu 20 e não tá milionário, fudeu. Não, que isso. Perderam a vida já. Galera, calma, respira. Tá tudo bem. Aproveite cada etapa da vida, porque isso é importante pro nosso crescimento de experiência. Mas continue aí. Extremamente.
Não, eu não fazia ideia. E eu era o Daniels Corporation. Corporation do quê? Sei lá. Não sei, cara. E ainda estou descobrindo. Porque hoje eu tenho 3 negócios principais, que na verdade um deles Quais são? Fala aí. são 5 negócios dentro do mesmo negócio. Ah, que legal, cara. Mas assim, e com vistas para outros negócios já, entendeu? Então fala um pouquinho. Começa de lá, depois até você acertar a primeira puxada. Onde que Tá. deu início a esses negócios que hoje estão prosperando? A primeira puxada eu estava na Coca ainda, era Aham. funcionário. E numa revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu vi lá, 100 ideias para abrir um negócio, estava lá, administração de condomínios. E eu pensava sempre assim, porque grana eu não tinha. Eu preciso de um negócio que não precisa de investimento. Aham. E eu nunca morei em condomínio, não sabia nem que existia isso. E vi Uhum. lá e comecei a pesquisar. Comecei a estudar e vi que era muito próximo do que eu fazia na Coca. Que era o quê? Controladoria, prestação de contas, prestar contas aos sócios da empresa, que no caso são os proprietários. Uhum. Falei, pô, é isso que eu faço aqui. Eu presto conta para os sócios da empresa Coca-Cola. Coca-Cola Ribeirão Preto, né? Aham. Na época, hoje em dia é outro grupo. Vou prestar conta para os moradores. Na época ninguém tinha pasta digital, ninguém tinha nada disso. As administradoras mal tinham site, sabe? Aí contratei um cara lá pela internet por R$ 1.500 para fazer um sisteminha mequetrefe, onde eu pegava os boletos do banco PDF, subia na plataforma para o morador entrar e fazer o download. Pra ele achar que ele tá com a 10. Para achar que, nossa, o meu sistema é incrível, não tinha nada. Eu ia lá e subia boleto por boleto. Meu. Fazia Unha. unha, fazia no Excel. Meu Enfim, não tinha nem Deus. sistema. Tinha nem os drivers, os iClouds hoje da Nada, não vida. tinha nada. Era o sisteminha do banco de cobrança, você instalava um programinha de Nossa, cobrança. ainda de instalar, cara. Instalava, Faz tempo isso Não- aí. Isso aqui não existe mais nada. Nada, acabou. Hoje é o Pix, né? Hoje é o Pix, boleto cara. E híbrido. você não precisa de mais nada. Exatamente. Cara, é foda. Enfim, e imprimia lá e dobrava os boletos de condomínio um por um, Quê? colava na mão. Você tá de Um brincadeira. por um, cara. Hoje tem máquina, hoje é impressora gigantesca lá. Ah, não. Não é Mas possível. começamos assim. E aí, coloquei essa empresa de pé, do nada. Eu fiz um site. Na época que o Google era fácil de ranquear. Então, Uhum. você ficava relacionando lá. Um dia alguém me ligou. Condomínio lá, que é meu cliente até hoje. E aí ligou, peguei a administração. E aí, quando você pega um cliente, começa a puxar. Né? Porque alguém que mora lá conhece alguém do outro. De outro, que E te aí conhece de outro. vai. E é assim até hoje, entendeu? Amém, cara. E desse negócio, ele virou vários negócios. Ele virou uma empresa de cobrança, ele virou um banking para fazer a cobrança, para fazer A gestão da a cobrança. captação A de captação. receita. Tem a cobrança de inadimplente, que é outra empresa. Agora eu estou indo também para imobiliária. Caraca. E, Pesadaço, hein? enfim, só aí já é uma turma. E, cara, não, então pera. Então, ferrou. Galera, É. convidei o Dani aqui justamente por um ponto educativo. Me fala de onde que veio esse negócio. Cara, agora eu quero olhar para as crianças e eu quero empreender. Porque aos meus olhos, você já tem um negócio estruturado de Sim. sucesso. Para mim, você já é sucesso há muito tempo. E Pra com que eu pouca vou idade. mexer onde eu tá ganhando, né? O que fez você mexer a cabeça para Aham. falar assim, vou me aventurar ou não sei, porque ele vai revelar aqui o que ele tá fazendo. Algo voltado para criança, voltado para empreendedorismo. O que caiu na tua cabeça? Cara, eu não sei, eu sempre quis. Talvez eu. É um chamado seu? É assim, não vou dizer nem que é um chamado. Olha só, eu vou te Você tem falando. filhos? Tenho 2. Mas vem antes disso. Hum. Ontem, nas entrevistas, que nem eu falei que entrevistei essa menina bolsista e tal. Legal. Teve um menino na mesma rodada de entrevista que eu conversando com ele, o que você faz? O que você já fez? Ele, eu tenho um pai acamado, né? E a gente tem que ajudar a cuidar dele. Eu saí do último emprego para ajudar minha mãe. Falei, mas o que seu pai tem? Tem tal doença, tal. Entendi. Aí eu comentei, mas você não tem parente em Ribeirão para ajudar vocês? Ele, que na verdade eu sou filho adotivo.
Eita. E aí eu vim de um orfanato, né? Esses meus pais, que hoje o pai tá doente, ele me adotou lá. Então eu não tenho contato com a minha família de origem, eu não sei exatamente de onde eu vim. Eu falei, que orfanato que você ficava? Ah, era lá no Cacave. E o Cacave era um lugar onde eu frequentava na adolescência, como voluntário. Legal, cara. É bem legal. E na época eu ia com um grupo de uma igreja, que eu nem era da igreja, mas o pessoal lá convidou. A gente ia todo domingo lá e eles iam levar a palavra, né, Pô, da massa. igreja. E a gente levava brincadeira, desenho, sorvete. A gente escrevia lá na parede. Era um lugar, assim, bem, bem estragado na época. Fazia umas brincadeiras lá. E a molecada, eu nessa época devia ter uns 12 anos. Molecote, cara. Mas os meninos lá, o Cacave, ele ia de, se não me engano, 5 a 17. Então tinha a turminha Kids e a turminha Teens, igual tem hoje na minha escola lá. E assim, a turminha Kids, cara, é uma carência, a criança carente, que a gente fala, é carente de afeto, né? Então, Atenção, amor, exatamente, presença, né, cara? exatamente. É A foda gente isso. entrava lá e vinha, cara, e era abraço e tal. E eu, na época, falava pra minha mãe, tinha um menino lá, que era o Miller. Falava, vamos adotar o Miller, vamos levar ele pra casa e tal. Que era um dos meninos mais violentos lá. Porque o CACAV é Centro de Apoio à Criança Vitimizada. Né? Então, essa criança sofreu alguma violência em algum Doméstica ali. momento. Uhum. Ou tá num ambiente violento, né? Uhum. E aí, esse menino, o CACAV mudou de lugar. Hoje ele tem um outro prédio, né? Lá no Planalto Verde, perto de onde eu morava. E ele passou por lá, as irmãs também, as irmãs saíram, ele ficou sozinho lá e depois ele foi adotado. E eu contei isso pra ele, falei, cara, um dia eu fui voluntário do Cacave, né? E você é um menino que veio do Cacave, e agora eu tô te entrevistando aqui para possivelmente você ir para minha empresa, né? E outra aventura que eu tive, logo que eu entrei na faculdade, olha isso. Primeiro semestre na faculdade, tinha um projeto de extensão que chamava PICE, Que Programa significa? Integrado de Capacitação Empreendedora. Pô, legal, cara. Então, aí na faculdade são como é que chama? Entidades, as Uhum. entidades da faculdade. Então tem a Uhum. Atlética, Sim, sim. lá tinha a IESEC, que é para intercâmbio, Uhum. e tinha o PICE. E foi a primeira coisa que eu quis, cara, foi ir pro PICE. E aí, por quê? O PICE fazia o quê? Era capacitação empreendedora para empreendedores de periferia. Então, eles tinham o projeto lá no Quintino, no Ipiranga, para pegar a dona da sorveteria, a dona de pequenos negócios e levar conhecimentos da faculdade para desenvolver o negócio deles. O que era, basicamente? A gente ajudava eles no plano de negócio. Que basicamente todos esses lugares que você falou, só pra galera também ouvir, Uhum. são comunidades da nossa São cidade. bairros bem humildes, né? Onde o pessoal empreende assim, do jeito que dá. E aí, imagina só, você tá lá e de repente você pode ser assessorado gratuitamente por alunos da USP. Cara, que legal, Bem hein? legal. Projeto top, Eu hein? nem sei como é que tá hoje em dia o PICE, mas na época estava crescendo. E aí entrei no PICE e por meio do PICE eu descobri o Corassol, que acho Que que é? ainda existe em Ribeirão. O Corassol é uma ONG de Ribeirão Uhum. que cuidava, tem várias frentes, né? Uma parte cuidava de crianças com HIV e também tinha a parte educacional e tinha outras partes. O Coração era umas 5 coisas, assim, eu não lembro. E na parte educacional tinha um reforço. Pô, legal, cara. Isso é E aí massa. por causa do PICE, porque o PICE fazia capacitação, as reuniões com os empreendedores dentro do Coração, que Uhum. ficava lá no Ipiranga. Aí eu descobri o programa deles de reforço escolar e me ofereci para ser professor. Nossa, cara. Naquela época. Ali começou meio que tão seu. Ô, você tem uma história muito parecida com a minha, velho. Cara. Né? Esse negócio de educação é foda. Vai Porque pegando, parece que cara. é um chamado que você não entende e parece que é um cuspe na testa. Você fala assim, eu não vou fazer esse negócio, não sei o quê. Aí quando você menos espera, você já está fazendo. Sem querer. E assim, cara, de graça.
De graça, era de graça. Na época eu lembro, a gente saiu devendo muito do cursinho, né? Uhum. Meus pais tinham vendido tudo, sim. A gente tinha um Chevette marrom, Ô, chevetão, cara. a álcool, cheirava Nossa, cheirava. álcool, Ó, aquilo. na hora que você dá aquela acelerada. Ixi. Uts, Não, e na chuva ele não andava. tá! E fazia o tá! Não, isso eu não fazia. Ah, que Esse estourava não. ali o carro. Esse não tava Pá! tão ruim assim. Mas ele passava na poça d'água, ele desligava. Ai, cara. Aí eu pegava o chevetão, ia pra lá, não lembro se era de manhã ou à tarde. Acho que era à tarde. Molecada ia de manhã pra escola e à tarde ia pro Curaçao. Que era tipo um reforço que você Era o dava aula reforço lá. escolar. E aí eu me ofereci pra dar aula de história. Pô, que legal, cara. Porque na época, a segunda fase da USP História, eu gabaritei, né? Ô, mitou. Eu era bom de história, cara. Aí Eu sim. manjava bastante. E aí fui dar aula de história pra molecada e tava lá. E, cara, assim, é muito legal, cara, tá com a molecada, sabe? Até tenho saudade. Hoje eu não dou a aula, né? Você tá mais na parte da gestão, ali, né? Mas é gostoso. Enfim, aí tive essa experiência, a experiência do PICE, e essa coisa do empreender. Por exemplo, por que eu quis ir pro PICE? Ajudar empreendedores do bairro. Porque eu via meus pais, eu via eu querendo empreender. Eu queria ajudar eles, mas na verdade eu queria empreender também. E aí, E não cara... tinha referência, né, cara? Não tinha apoio, sei lá. Não. É meio complexo, né? É um mundo... Eu percebo que os empresários, empreendedores, vivem num limbo. Uhum. Porque eu quero, eu tenho um desejo, tenho muita energia, mas nem sei pra onde começar. Não fazemos ideia, na verdade. Às vezes, quem tem a sorte de ter uma base familiar boa, Sim, que te sim. direciona, Aí consegue aproveitar bem. aí é legal. Mas que nem, cara, em casa, nossa, não tinha isso. Era assim, meu pai principalmente, trabalhava de cedo até de noite, chegava em casa morto e ia dormir. E Não acabou. tinha um papo cabeça de, empresa isso, aquilo, tal caminho. Tem payback, ROI. Imagina, Vamos break vai, Não, empresa. eu vi Tem um isso na imposto faculdade. tributário de não sei das É. quantas. Ixi, longe, longe, longe. Então, peraí, deixa eu entender. Tu pegou, então, uma jornada sua que, cara, você se apaixonou por um ponto que ficou, acho que talvez, gravado no teu coração. Ficou. E aí você começou os seus trabalhos, né? A sua jornada empreendedora no mundo mais corporativo que tinha a ver com as partes de condomínio, gestão de condomínio, alto padrão, enfim, Uhum. tecnologias para que você conseguisse trazer uma experiência melhor para esses tipos de usuários. Perfeito. Cara, não tô vendo ainda ponto de conexão. É. Eu tô sabendo. E a tecnologia tá aí também. Ó, eu tô sabendo que tu fez uma parceria, tu fechou com o Carlos Wieser Martins. Também. Tu foi lá, cara, tu bateu de frente, bateu no peito do maluco e falou assim, cara, eu vou trazer isso aqui para Ribeirão Preto. O que é esse projeto educativo de Exatamente. empreendedor? Me fala um pouquinho, porque, cara, para mim ainda é um limbo. Hoje a gente ainda tem a BNCC tentando trazer isso para a escola e você foi lá, velho. Você tá injetando uma grana para poder trazer todo esse ecossistema para Ribeirão Preto. O que é esse projeto e por que você acendeu esse botão aí, assim, nesse sentido? Tá. Então, esse projeto se chama Mr. Wiz. Uhum. É a nova escola de empreendedorismo em inglês do Carlos Wizard. Então, além de empreender, você vai falar inglês, cara. Inglês, exatamente. Então, cara. porque o inglês é fundamental, né? O inglês Não, hoje tá em tudo. Em tudo. Leitura, interpretação de texto. Tudo. Cara, você não quer ficar em cima de brasileiro. Eu tenho uma tese, velho. Eu quero até zoar. Você acha que brasileiro é bacana? Pô, eu acho bacana, mas será que a gente mente? Mente. Então você vai ficar lendo coisa que brasileiro escreve? É interessante você ter uma segunda língua para poder ler coisas que não tem sentido. Exatamente. Isso, você conseguir buscar conhecimento em outra língua é gigante, um diferencial incrível. Opa. Mas, manejar um estúdio desse, se você não tiver uma noção de inglês, você se perde. Sim, cara. Né? Sim. Os programas, hoje tem muita coisa em português, mas tem muito termo que é em inglês que se você Os programas são feitos em inglês. São feitos em inglês. E a própria programação é toda em inglês, né? Todo código-fonte em inglês. Enfim, mas aí eu vi esse movimento, né, do Carlos Wizard, porque ele fez a venda da Wizard há mais de 10 anos atrás. Então, ele ficou bloqueado no mercado educacional de inglês, porque não pode atuar depois de você ter vendido a empresa.
Então, passou esse prazo e ele começou a se movimentar no sentido de ter um novo negócio nesse ramo. E eu já estava começando a empreender no ramo da educação. Pô, legal, hein? Então, antes do projeto Mr. Wiz, eu fiz um projeto de contraturno escolar diversificado, onde tinha programação, Cara, que robótica, cara, teatro, legal. circo, atividades multidisciplinares para crianças. Para gerar todo um ecossistema de experiência. Exatamente, o quê? Para despertar interesse. Eu tinha um estúdio igual, não igual, mas parecido com esse lá nesse lugar que eu criei. Cara, que massa. E eu, ao mesmo tempo que eu fui fazendo isso da minha cabeça, e sozinho, sem suporte... Pô, e sem experiência nenhuma até então, né? Nenhuma. Tinha Errando, administradora lá. Tiro porrada de bomba. E aí eu, como pai de um menino de 6 anos na época, e de um outro bebê... Troca ideia comigo, filho. O que você quer? E vendo o mundo escolar e tal, falei, cara, molecada precisa de um conhecimento prático. Legal. Aí eu comecei a estudar sobre educação 4.0, 5.0. Essas metodologias STEAM, Metodologia STEAM, mão na massa. E falei, cara, eu quero sentar a molecada no computador, fazer uma edição de vídeo, mexer na câmera, botar um robozinho lá para ela mexer, programar um Arduino. E comprei tudo isso, equipamento, investi uma grana. Mas me faltava método. Faz todo sentido. E aí eu fui acompanhando o Carlos Wizard, vi ele criando um método de inglês, mas voltado para empreendedorismo. E tá lá o bichinho do empreendedorismo que começou lá no PICE, lá no Cacave. Aquele amor que tava no teu coração. Pelas crianças. Eu vi uma escola voltada para criança, que agora também já abriu para o mercado adulto. Que é assim, cara, ensinar as crianças a empreender em inglês. Você é louco, hein? Então, cara... Sinistro. E chancelado por Carlos Wizard. Sinistro. Não existe... A Mr. Wizard... Foi lá, bateu na porta do cara e falou, cara, eu falei, gostei da sua metodologia, eu vou trazer isso aqui pra cá. Você conhece o cara? Conheço o Carlos Wizard. Vocês trocam ideia, Hoje cara. A gente faz reunião presencial, né? Pô, cara, você é louco. Bastante. E acabei, na verdade, virando multifranqueado do Wizard. Você é louco, velho. Porque investi na Mr. Wiz, que é a escola, né? A gente abriu aqui... entre o Ribeirão Shopping e o Shopping Guatemi, na melhor área aqui de Ribeirão Preto. Zona Sul, né? Melhor dizendo. Sul, exatamente. Mas, não, então peraí, calma. Zona Sul, mas... E aí, a galera da periferia? O que você tá vendo? Porque então você só tá dando oportunidade, então, pra galera que tem grana? Pelo contrário. O que você tá arrumando na cabeça? Meus Que você falou aqui pra mim, projetos, falou aqui pra mim, pô, que o teu coração tava lá, foi difícil e tal, e eu percebo que a máxima nossa é a galera que mais precisa. Me fala isso aí, me explica, hein? Cara, a oportunidade é para todo mundo. Show. E se você tem um ambiente mais abastado, você tem que aproveitar as ferramentas que ele te dá para gerar oportunidade para todo mundo. Cara, legal. Então, peraí, você tá querendo dizer que você vai trazer todo aquele ecossistema pesado, foda, o melhor de Ribeirão para a galera de fora ali? Com certeza. Então Hoje... é isso que você tá precificando? Exatamente. Hoje eu tenho, por exemplo, na minha equipe, na administradora de condomínio, uma molecada de periferia trabalhando comigo. Na Zona Sul. Na Zona Sul. Eles estão lá todo dia, vivendo um ambiente corporativo, Você acha que isso ajuda eles a se desenvolver? Isso eu já tô devolvendo para eles parte do sucesso que eu tive, entendeu? Cara, que massa, hein? Para algumas pessoas, não são muitas, né? Eu tenho lá umas 6 pessoas nesse perfil na minha equipe. Mas que para eles eu tô gerando oportunidade. Cara, você tá fazendo um projeto de inclusão, cara. Exatamente. E dentro do curso da Mr. Wiz também a gente quer levar isso para as escolas de periferia. A Mr. Wiz tem o projeto do Shark Tank Nacional Mr. Wiz. E eu quero fazer um local, trazer eles... Empresários. Empresários para investir na molecada. Em pequenos negócios. Às vezes um dinheiro que pra gente parece pouco, para um pequeno negócio pode ser um start tanto, entendeu? Cara, que massa. E a Mr. Wiz possibilita isso, cara. E você fez tudo isso, cara, da sua cabeça. Você nem tava com essas experiências educacionais voltadas para jovens. Eu tava lá no meu projeto, que era a Aldeia, né? Esse projeto multidisciplinar, que não deu muito certo, não teve muito fit com o mercado, não era exatamente o que o mercado queria, mas era voltado para a educação 4.0 e eu vi isso no projeto do Wizard. Você falou que o mercado não é o que queria. Você sente que isso o mercado tá puxando agora ou não? O que você tá vendo como
oportunidade de mercado? Você acha que o nosso ecossistema educativo está olhando para isso? Sim, não? Governos, empresas privadas estão olhando, não estão Cara, olhando? eu Qual que tá acho. sendo, qual que estão sendo suas dores? Porque dentro das suas dores, provavelmente a gente começa a enxergar se faz ou não faz Aham. sentido. Eu acho que o mercado ele ainda é muito conservador. Hum, Então, tanto é que a Mister Wiz é um projeto de escola presencial. cara, interessante. Presencial. Então, a gente vê que o mercado ainda quer a escola presencial, principalmente para criança, Uhum. né? A criança aprendendo EAD, na educação básica, isso nem é regulamentado, isso nem A BNCC existe. não aprova. A menos, hoje tem o homeschooling lá, que está Mas, mais ou menos regulamentado. aí não aprova. Então, e aí, então é assim, ele é muito conservador. O mercado educacional infantil, principalmente, Mas você, peraí, calma. Mas ele é conservador nível Brasil? Brasil, com certeza. Brasil. Então você Brasil. acha que nós ainda precisamos fazer muitas adaptações para chegar num mundo ideal que talvez ficaria mais desconstruído essa narrativa? O que você tem que fazer, na verdade, se você quer entregar uma educação diferenciada, Ah, é ir além do que a lei manda. Porque a Base Nacional Curricular a BNCC. fala aquilo ali, é isso aqui que você tem que fazer, e é o que as escolas, na grande maioria, fazem. Perfeito. Porém, por conta própria, as escolas vão lá Tomando e prejuízo. colocam um pouquinho a mais. O mercado está disposto a pagar? Não, mas põe. Mas põe. Aí vira diferencial. Quem enxerga valor nisso? Pouca gente enxerga valor nisso. O pai quer que o filho se forma e entra no vestibular. E vestibular é o quê? Linha de produção, cara. Então é a Foda. base de currículo padrão, exercício, Cara, a gente pau tem na aqui dentro máquina. do nosso ecossistema, ô Dani, que nós somos, antes da órbita, né, a nave em si, ela é uma soft house que cria trilhas educativas, né? Cria Uhum. esse ambiente educacional a um ponto mais disruptivo. E a gente vê isso. Nós temos, por exemplo, dentro do nosso cenário de trabalhadores, galera que trabalha com a gente, colaboradores, pessoas muito jovens que não têm curso superior. Só Uhum. que o ganho salarial deles é gigante, porque, cara, a gente precisa importar mão de obra. A gente paga em dólar para esses caras. E esses caras, eles são, assim, as Ferraris do mercado, que é o que nós chamamos das engines, né? Das programações. E não necessariamente a faculdade está entregando isso para Não. eles. Mas eu quero dizer o seguinte, viu, gente? Até fazer um disclaimer aqui. Faculdade ideal para experiência de vida, eu acho que é muito importante para a gente poder fazer uma construção de homem, né? De ser. Porém, é importante você entender o que as faculdades podem te entregar para trazer essas habilidades latentes que você está buscando. Uhum. E eu acho que isso é muito importante, os dois pontos trabalhar em conjunto. Porque senão acho que a garotada de hoje, não sei. Eu tenho Cara, minhas dúvidas. Eles estão mais rápidos, eles estão mais digitalizados. Tem muita galera jovem, cara, fazendo milhões. YouTubers, streamers, game players. Cara, você vê, velho, tá latente. Aí o cara vai ficar 5 anos, 6 anos, 10 anos para depois no final ganhar um salário mínimo. E olha aí lá, exatamente. é complexo, velho. Complexo. O Cara. que você daria? Ah, Você tem 2 filhos, né? aham. A gente fala com muitos pais aqui. Qual que é sei lá, um bate-papo que tu daria para um pai que tá te ouvindo agora e falaria o seguinte, cara, preste atenção nisso. O que você falaria? Não atrapalha, cara. É pesado, mas eu acho que como pai hoje, acho que a melhor coisa que um pai e uma mãe pode fazer é não atrapalhar. O que deveria fazer, então? Não fazer, ok. E o que deveria fazer? O que deveria fazer é dar oportunidade de experiências diferentes. Traz experiência pro seu filho. Deixa ele vir no estúdio. Deixa ele fuçar. Entendeu? Eu acho isso. O pai, o papel do pai é entregar a oportunidade. Oportunidade. Entregar a oportunidade. Não necessariamente pagando. Tudo é válido. Tudo. Você conhece alguém, você trabalha para alguém que tem, por exemplo, o porteiro do prédio aqui. Uhum. Tá bom, ele não participa desse ecossistema. Mas se ele tiver desenvoltura para estabelecer um relacionamento com você, descobrir o que tem aqui dentro, trazer o filho dele, não para vir trabalhar e nem nada, mas de curiosidade.
Deixa eu ver como é que é, o que que faz aqui? Como é que isso funciona? Porque isso vai mexendo com a cabeça. Porque hoje a molecada só vê o que tá no YouTube, no Instagram, TikTok. exatamente, TikTok. E a realidade da coisa, entendeu? E a molecada se influencia muito só ali. Então, acho que o pai e a mãe têm que trazer experiências diferentes, proporcionar experiência. Mas não é assim, paga uma viagem e tal. Quem tiver oportunidade e grana, excelente. Paga viagem, paga intercâmbio. Mas a maioria não tem. Então, cara, Dá cara, tipo, falar, deixa o meu filho ficar 2 dias na sua empresa só pra ele só pra ver. ver. É. Ou o pai levar para trabalhar junto, por mais humilde que seja o trabalho. Eu cansei de ficar na recepção do hospital lá com a minha mãe. Não tem problema nenhum com isso, cara. Nenhum, cara. Eu acho que função, cargo não tem a ver com quem é melhor que ninguém. Com certeza. E nem conta bancária. E eu acho que esses fatos de participar da vida dos pais ou de outras situações é o que faz a criança acordar para a realidade. Sabe? Porque hoje as crianças vivem num mundo assim que não é real. É o mundo da internet. E ali, cara, às vezes engana, sabe? Às vezes a criança acha que vai ser fácil Uhum. e não tem nada fácil. É porque é vendido como que é fácil, né? Fiz meu primeiro 1 milhão, 6 em 7. Cara, e não sei o quê. Isso não é... Mas peraí, cara, o que você teve que fazer? Qual foi a sua jornada antes? Qual foi todos os passos, todos os métodos que tu passou, não é? Cara, a galera não fala muito disso. Não, e assim, o que precisa perceber é o tanto de gente que tem nessa cidade, no mundo. Uhum. Cara, olha, Ribeirão é uma cidade pequena ainda, sai na rua... Cara, cada um ali é uma história, é um universo cada pessoa. E a gente não valoriza, ou a gente se acha importante demais. Você é só mais um na multidão, e o que você vai fazer ali no meio? Você vai ser atropelado pela multidão ou você vai se mexer de alguma forma, entendeu? Para que você tenha visão de mundo. Porque é triste viver por viver, né? Uhum. A rotina é a nossa vida, é a nossa rotina, mas é o tal do propósito, né? Então, por que eu tô fazendo isso? Eu tô indo pra onde? Só pra pagar a conta, né? Quero fazer mais alguma coisa? Que nem, eu investi no projeto do Carlos Wizard. Eu tenho a outra empresa tal, pra quê? Por exemplo, pra deixar pros meus filhos? Eu como pai, cara, a última coisa que eu quero é que o meu filho siga o meu negócio. Cara, você pensa que nem eu. Eu falei esse bagulho pra minha mulher. Ela ficou puta. Ela falou assim... É a última coisa. Não, cara. ela falou assim... Graças a Deus a gente chegou num padrão legal, bacana. Tem nada que reclamar. Ela falou assim, mas você não vai deixar nada pros seus filhos? Não. O que eu tenho que deixar é legado, educação. Cara. E educação que eu falo... Referência. Presencial. Minha presença na vida desse indivíduo. É isso aí. Que faça com que essa pessoa, esse indivíduo, consiga mais do que eu não consegui. Porque ele pegou a vida dele inteira, presente a mim, um monte de informação que ele não precisará passar caso ele entenda de fato o que eu passei. Sim, exatamente. Ele vai conseguir valores, números, resultados muito melhores que os meus. Com certeza. Que eu não vou precisar dar o meu resultado para ele continuar. Não, Aí eu falo isso pra minha mulher, ela fala, mano, você é muito louco. Eu falei, não é questão de loucura. É questão de posicionamento. Eu acho que a gente cria seres mais fortes, dando o ecossistema para eles se desafiarem da forma que eles podem se desafiar. Que nem você falou. Cara, gere experiência, gere condições que eles se autoavaliem. Exatamente. Você não tem que falar, por exemplo, minha mulher, ela é musicista. Ela toca piano, cara. Toca piano. Legal. Cara, 12 anos de conservatório, zica da balada. Que legal. Eu não sei tocar um acorde de uma viola. Eu falo que ela é zica da balada. Ela fala, não, eu não sou. Mano, você é, velho. Se o meu filho tiver metade da sua experiência, você vai ver o regaço que eu vou fazer nas ideias dele pra ele falar assim, sou foda. Porque são habilidades latentes que nascem com ser. Eu não nasci com a sua habilidade, você não nasceu com as minhas. E eu falo, cara, você é uma musicista nata. Nata. Legal. Ela escuta música de ouvido e fala, o pessoal tá num tom A, num tom B. Você é louca, filho? O que você tá falando? Você tá falando mandarim? Porque eu não tô entendendo.
Aí eu fico pensando, pensa essa criança se desenvolvendo num ecossistema rico. Uhum. Então eu penso assim, nós como pais, tem que gerar experiência. Para que esse indivíduo fale assim, cara, isso me ligou, Uhum. isso foi da hora. Isso é o que me faz me sentir vivo. O que é inovação, cara? É justamente isso, velho. Inovar é conectar coisas que já existem. Mas É, como que você... O que é o ambiente inovador? Por exemplo, aqui a gente tem um ambiente inovador. Um ambiente aberto que gera oportunidade. com certeza. Então, você traz experiência, você traz bagagem, repertório, você cria coisas. A gente tem um ambiente super rico de pessoas que têm pensamentos diferentes, vidas Exatamente. diferentes, que faz com que a nossa construção vale a pena. É isso. Porque sem isso aqui, aos meus olhos, Pedro, não faz sentido, cara. Exatamente. Não faz sentido. E a gente tá esquecendo um ponto fundamental, que você tá olhando e eu acho isso muito importante. A galera jovem é o futuro nosso. Uhum. Porque são eles que, de uma forma ou outra, cuidarão da gente. Uhum. Eles serão os próximos engenheiros, médicos, advogados, administradores, senadores, vereadores, prefeitos e presidentes. Nossa, cara, vai estar velho, vai estar passado, Uhum. talvez mal adaptado. E eles são essas gerações transcendentes. Uhum. Só que a gente precisa prepará-los Uhum. de algo que nós não entendemos ainda, mas que nós já passamos por alguma coisa. Exatamente. Eu vejo disso. É Deixa isso. eu te perguntar, Hum. algo bate-bola, jogo rápido. Escola. Uhum. Você acha que as escolas estão preparadas para isso? Não. Mas muito longe. Você tem Longe. seus filhos, vocês têm 2 filhos, né? 2. Seus filhos, eles estão numa escola privilegiada, legal? É uma escola bacana, classe média. Legal. E essa condição que eles preparam, você ainda acredita que tem como aumentar, melhorar? E quais são os pontos que você vê que faz sentido que ainda está embrionário? Ainda precisa de mais trabalho para a gente poder se posicionar? Cara, o que eu vejo lá, por exemplo, é que é uma educação clássica, entendeu? Clássica, assim, no sentido conservador. É a matéria que tem que ser dada, é cumprir aquele currículo, a gente passa o currículo, faz a tarefa, entrega, faz a prova e vai embora. Hoje a escola é isso, cara. Ah, tem escola que entrega A, B, C, A+, legal. Mas 99% é isso. E a escola é só isso. E a molecada hoje não quer isso. Mas é culpa da escola ou é culpa dos Não, pais? é culpa do mercado, da legislação, entendeu? Por Como que exemplo, nós podemos mudar, uma coisa que cara? a USP me ensinou, Hum, por exemplo, lá na USP, cara, você não pode reclamar com o professor. por quê? Por quê, cara? Não é você que tá pagando o salário dele, entre aspas. A minha esposa é professora universitária de faculdade privada. Na faculdade privada, o aluno é teu chefe. Isso é verdade. Ele chega lá, não, você não me deu nota, mas e tal, tal. Aí ela vai pro chefe dela, o chefe manda dar a nota. Na USP, meu irmão, se vira. Ó, vai ter prova dia tal, você aprende aí. Tem uma biblioteca lá que é do tamanho desse prédio. Vai lá e estuda, cara. Era assim. E lá, e se você não fizer, não tem pra quem reclamar. É claro que tem, mas não vão te dar moral, entendeu? Mas você acha que, sendo sincero, tem um posicionamento um pouquinho diferente. Para poucos que sabem, eu também sou uspiano. É. Mas eu tenho minha trajetória meio que desconstruída. Eu sou frustrado por ter entrado em algum ponto ali que talvez eu não me encaixei bem. Então, eu quero te perguntar o seguinte: você acha que esse método funciona? Faz Do se vira sentido? aí? Eu acho, cara. Você conhece a Escola da Ponte, Portugal? Não. Cara, a Escola da Ponte é assim, eles têm o tema da semana. Então, por exemplo, esse é equação de segundo grau. Então, essa semana a gente vai aprender equação de segundo grau. Como? Então, ó, tem o grupo aqui que vai estar disponível, você vai atrás do conhecimento e você pode tirar dúvida. E no final da semana a gente vai avaliar se aprendeu ou não. Lá você é livre para, se você quiser, ficar moscando na cadeira. De boa? Chega no final da semana, você não aprendeu nada. Sabe quantos alunos ficam moscando? 0. Todo mundo vai atrás. É que assim, talvez pode ter sido eu que não me expliquei bem. Eu vejo que as instituições hoje,
Eu vim primeiro de uma instituição privada, Uhum. de formação base, aí eu fiz meu mestrado e doutorado na USP. Uhum. E eu senti ali uma latência sobre a política da responsabilidade. Hum. Os professores ligavam, perdão, não é uma palavra, galera, foda-se. Mas, Foda-se. mas assim, É isso aí. como que eu posso explicar? Não quero generalizar, eu não estou generalizando, tá? É uma excelente faculdade, adorei as experiências que eu tive, mas nós tínhamos uma conduta de educação totalmente diferente. Hum. Na privada, eu tinha o dever de aprender. Na pública, eu aprendo se eu quero. Isso. É um ponto. É mais ou menos isso. Só que aos meus olhos, agora, os olhos do Pedro, esquece, viu, galera? Os olhos do Pedro. Eu não acho que todas as pessoas entendem ainda o que é dever. Não, É uma com certeza não. construção. E quando tu entrega uma educação que talvez liga-se o... Foda-se. Deixa na mão do cara. Eu acho que fica raso a Fica. experiência. Tanto é que eu tive preceitos e brigas com alguns professores que mais me cresceram porque eu estava preparado. Porque ele falava assim pra mim, pô, você é um analfabeto funcional. E eu falei, você é um chupeta de Estado. Oxa, vou ser cancelado daqui a pouco. Mas que Deus abençoe. Eu que tô falando, podcast é nosso. A gente fala mesmo. E aí rolava um embate de ideias muito construtivo. Uhum. E quando eu fiz as minhas defesas, o professor, eu não vou citar nomes, a arguição de professores lá, falou, eu vi aqui que a sua referência não está dentro da normativa. Pô, professor, obrigado por ter referenciado isso, agradeço, mas vamos voltar ao ponto do ideal da conduta educativa, que é o ponto do meu projeto. Certo. Tem alguma dúvida? Então, sobre isso eu não vi. Aí eu retruco, você leu? Uhum. Eu sou faca na caveira. Lógico que eu li. Então, na página tal, capítulo tal, tá lá o que você não leu. Uhum. Dói. Uhum. Por quê? Eu estava preparado porque eu apanhei antes. Uhum. Eu tinha que, obrigatoriamente, fazer resultado. E, de fato, o que eu percebo muitas vezes é um estudo teórico pouco prático. Uhum. Esse foi o meu ponto. Mas- Entendeu? É como se, por exemplo, dentro de um universo da vida linda, muitos alunos estivessem ainda no mundo de Bob. Exatamente. E os professores, às vezes, não por maldade, tá? Pelo amor de Deus, gente, não por maldade, não conseguem se conectar para trazer eles para a realidade e falar assim, de fato eu fiz, de fato eu consegui te mostrar, porque não tinha isso. Não tinha um aluno que batesse de peito com o professor. Eu bati, por quê? Não, Porque eu isso- sabia a vírgula do Aham. resultado que eu tinha que entregar. Porque você estava preparado. É, Mas a mas maioria eu não se me prepara. preparei antes. Aham. Que nem eu falei, eu vim de uma conduta de uma faculdade privada antes. Uhum. E a faculdade privada fica batendo na minha cabeça toda hora. Uhum. Pedro, você precisa, cara. O mercado vai te cutucar. Não, não é sobre isso. É sobre isso aqui, faz de novo. E pelo que eu percebo, é mais solto, não é? E o que é o negócio, cara? Não é nenhum nem o outro. É o do meio. É o equilíbrio, É né? o equilíbrio, ainda mais no Brasil. Porque os mundos não se conversam. E que nem, Acho que é sobre isso, cara. Quem Você sai falou do- tudo, você falou tudo. né? Quem sai do mundo de um extremo e vai pro outro, que nem, ou você se adapta e faz do jeito deles, É. ou você entra num embate. Uhum. Mas, cara, o que é o certo? Eu te falei. Equilíbrio. Pô, gostei. Onde que eu errei? No meu primeiro negócio educacional. O que ele era? Mão na massa, prático. Uhum. Então, o que eu queria fazer as crianças colocarem a mão na massa para despertar desejos sobre tecnologia, sobre programação, Sim. sobre o audiovisual. E o que faltou? Hum. Faltou base. Faltou método. Isso você não tinha vivido, Então, né? Você não tinha experienciado, né? Não é nem o deixa totalmente livre, se vira aí para você aprender 100% na prática, que foi o que eu tentei fazer e não funcionou, Uhum. e nem o 100% guiado, Que também vai livrinho, ficar... A, B, C, que você fica naquele base e que não evolui para o prático. Então, você tem que ter a base e você tem que ter a prática, que foi o que eu enxerguei na Mr. Whis, cara. Porque eles têm uma base curricular, uma metodologia
teórica e eles estimulam as crianças a ir para a prática. Como? Criando projetos empreendedores. Livres. Livres. Ah, eu quero Erro, criar acerto dos uma alunos. papelaria, de uma loja de não sei o quê. E vamos fazer, cada um faz o seu projeto. Isso é aprendizagem por projeto, metodologia STEAM, Uhum. né? E é por aí, cara. Ah, como é que o Brasil evolui? Por exemplo, eu vejo o Brasil como um país, assim, muito sempre do caminho do meio, sabe? O Uhum. Brasil, ele nunca é extremo. Que nem, se alguém Eu falar... falo voo de galinha. Se alguém falar pra mim, o Voo de Brasil galinha vai é ter foda, uma velho. revolução pra direita ou pra esquerda, eu não acredito. O Brasil Também não. não é extremista para revolucionar para lugar nenhum. O Brasil vai estar sempre no meio. Então, cara, eu acho que as coisas vão evoluir no Brasil, sim. A passos lentos. Por mais que a gente tente acelerar, a realidade do Parece que Brasil fica é essa. segurada, né? Não dá para acelerar. Então, Tem que ir cara, devagar, pouquinho em o pouquinho, que a gente consegue galgando. fazer é conta-gota. Então, você vai Conta-gota. melhorando um pouquinho. Você tem uma inovação numa escola que nem seu, tem Tá oportunidade. funcionando, aí ela vai sendo, como fala? Mitigada, Exato. desmistificada em algumas outras escolas, legal, Isso. devagarzinho, não é? E aí isso vai ganhando. É. Hoje ainda a gente tem ferramentas, a internet, para fazer as coisas ganharem escala. Uhum, Né? Então você começa pequenininho e vai levando. uhum. E se você tem a oportunidade ainda de levar isso para um mercado mais carente, Pô, vai que vai. mais legal ainda. Faz como uma frente social, traz apoiadores para viabilizar esse projeto. Eu acho que isso também Cara, faz super sentido. muito legal. E aí você vai levando, cara. Por que não levar isso um dia para a área pública? A gente precisa, claro, de políticos que queiram fazer isso, Uhum. mas isso vai acontecer? Nunca vai acontecer. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que Talvez estamos caminhando. sim, mas vai demorar. Estamos caminhando. É que nem você falou, concordo. Passos lentos, constantes, devagarzinho, mas cada vez, comparado com ontem, um pouco melhor do que hoje. Exatamente. Eu penso assim. Exatamente. E estamos chegando aqui no ponto final, meu Legal. caro. O que você enxerga? Eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados. Como você enxerga a educação daqui 100 anos? Como que ela vai estar? Pinta ela pra gente, por gentileza. Cara, eu enxergo ela cada vez mais online, Digitalizada, cada propriamente vez dita. mais digital, cada vez mais prática. Digital e prática? Digital e prática. E cada vez menos teórica, sabe? A teoria sempre vai estar lá, mas ela vai embasar a prática. Cara, legal. Até porque se você pratica, você absorve a teoria. Né? E a teoria praticada, eu falo que eu aprendi muito mais nas minhas experiências profissionais do que na faculdade. Eu também. Porque... Esse vomito que eu dei aqui foi justamente uma experiência prática minha. E que, assim, fui bem, foi legal, foi bacana a história, mas a história do Pedro foi legal. Eu percebo que, às vezes, comparado com histórias de parceiros, amigos que são tão inteligentes tais quais, foi diferente. Não foi, talvez, um resultado interessante aos olhos deles, que eles já me citaram, né? E até por isso, porque a educação hoje é cada vez mais personalizada, ou tenta ser. É verdade. E o ambiente digital é o que consegue personalizar. Porque, cara, hoje a educação é de massa, né? E massificando não tem personalização, cada um vai para o seu caminho e você não consegue aproveitar os talentos individuais de cada um. Cara, ou fazer florescer, né? Antes de finalizarmos, eu tenho uma história dessa. Eu dei aula e eu dava aula de macro e microeconomia para uma escola pública. E um aluno do fundão, repetente, cheguei no cara, eu tô resumindo, acho que eu já contei aqui pra galera, mas faz sentido relembrar. Eu cheguei no cara e falei assim, pô, cara, por que você não quer dar atenção na minha aula e tal? E eu vi que ele estava fazendo um desenho na carteira, né? Um processo que às vezes a gente não gosta ali, tá vandalizando a situação pública, né? Mas o cara tinha um talento, era um artista. E o cara conectou comigo porque, cara, eu gosto de anime, eu adoro desenho, esses animes japonês, sabe? Eu falei, mano, tu faz bagulho assim, 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 que era um anime lá, vou até falar, o Bleach.
Adoro Bleach, cara. Adoro, galera. Segue aí, Bleach. Quem gosta de Bleach, dá likezinho, hein? E eu falei pra ele desenhar o personagem principal, que o nome dele era Ichigo, né? E, cara, ele falou, pô, professor, que legal. Aí ele se conectou comigo. Ele deu atenção pra mim. Ele falou, pô, que bacana, você não é um professor quadrado. Você é um professor conectado, não sei o que e tal. E ele começou a me dar atenção de uma forma que a gente virou meio que best friends, super amigos. Você personalizou. E presta atenção, minha aula era macro e microeconomia, não tinha nada a ver com o que nós estávamos falando. Só que eu estava presente pra ele. E falei o seguinte, irmão, é o seguinte, você vai fazer um bagulho pra mim. O quê? Você vai fazer um bagulho pra mim. Não, professor, mas como assim? Você vai fazer 2 desenhos e eu vou lhe pagar o desenho. Na aula seguinte, eu trouxe pra ele um kit de nanquim, que é essas canetas super caras, viu, gente? Cara, são canetas específicas para desenhistas. E dei pra ele como presente e eu pedi pra ele que me cobrasse os desenhos. Cara, eu tenho desenho até hoje. Tenho desenho até hoje. Eu enquadrei os desenhos e eu parei de dar aula pra ele, enfim. Passado um tempo, eu descobri que o menino se transformou. Ele abriu redes sociais, virou artista, ele vende obras de artes dele e, inclusive, virou até uma pessoa que faz artes em corpo, que no caso são os tatuadores e tal. Foi fazer curso fora do país. E, irmão, a história dele era tensa. Ele era filho de... perdão da má palavra, galera. Filho de prostituta com o pai preso. E, cara, era tensa a história dele. Então, assim, é possível. A educação transforma. E ele foi empreender. E eu só precisei estar presente ali pra ele. Ele é o meu caso de sucesso, que ele nem sabe, talvez, que eu tenho tanto orgulho dele. Porque a gente não teve mais contato. Eu soube dele de terceiros, né? Mas eu tenho certeza que talvez o meu posicionamento com ele fez ele acender um botão. Ajudou bastante, com certeza. E é sobre isso. Irmão, legal, cara. Obrigado por sua presença. Eu Me que fala agradeço. um pouquinho aí sobre as suas redes sociais, como que a galera pode te conectar dentro dessa jornada. Segue o mrwiz.ribeirão. Pô, massa. Que a partir de lá, vocês chegam nos outros negócios. Então tá bom. Galera, obrigado pela presença de todos e um forte abraço.